A paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E uma boa noite. Eu quero trazer a palavra do Senhor para vocês entenderem essa noite que o reino dos céus é para as pessoas boas e honestas. Não é para os desjuizados, nem para as desjuizadas. Não é. Não é para os desjuizados e nem para as desjuizadas. Não é para os nécios, nem é para as nécias. E essas pessoas que estão com as mentes categorizadas, elas precisam entender e compreender que somente Jesus salva. Somente Ele. Ele tem dito essas palavras, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E vou provar para que vocês entendam, compreendam de uma vez, meus irmãos, minhas irmãs. Peço que vocês fiquem tão felizes e alegres-se muito, porque o reino dos céus é para todos nós, os obedientes. Livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Jesus terminou dizendo para os seus discípulos assim: quando o Filho do Homem vier, como rei com todos os anjos, ele se assentará no seu trono. Isso quer dizer que não vai ficar anjo nenhum lá em cima, vai vir todos eles, junto com Jesus. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Isso é as pessoas boas e as pessoas más, as pessoas honestas e as desonestas. As honestas de um lado, as pessoas boas de um lado, as pessoas más do outro lado e as desonestas do outro lado. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e receba o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida para comer. Eu estava com sede e vocês me deram água para eu beber. E eu era estrangeiro e vocês me receberam nas suas casas. E eu estava sem roupa e vocês me vestiram. E eu estava doente e vocês cuidaram de mim. E eu estava na cadeia e vocês foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, que estão debaixo da maldição de Deus.
vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, quero deixar para vocês bem claro que o inferno não foi feito para os seres humanos, mas sim para o diabo. Mas o diabo, ele não quer ir sozinho, ele está arrastando milhares de milhares junto com ele. Falo isso sem medo de errar. E também todos os feiticeiros e feiticeiras, idólatras, idólatros, e macumbeiros e macumbeiras, ladrões, caluniadores, e os tímidos, e os que cometem pecados nojentos, e os cães, pois eu estava com fome, e vocês não me deram comida, estava com sede, e não me deram água, era estrangeiro, e não me receberam na sua casa, estava sem roupa, e não me vestiram, estava doente e na cadeia, e vocês não cuidaram de mim. Querem saber a verdade? Na casa de vocês não tinha espaço para mim, vocês não me davam espaço, não abriam a porta para que eu entrasse, vocês não me ajudaram. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? Aí então Jesus falar para todas essas pessoas: o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as pessoas, todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim, falando para os seus discípulos: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Irmãos e irmãs, essas pessoas que foi citada, que estão sendo citadas aqui na Bíblia Sagrada, elas vão ter tanto desprezo, tanto desgosto, tanto desânimo, tanta tristeza e tanta angústia que elas vão ter ao ver o seu Deus, ao ver o seu líder, ao ver o seu mestre sendo lançado no fogo do inferno e sem poder fazer nada por essas pessoas. Elas vão sofrer e muito. Mas eu deixo aqui o recado para que todos vocês abandonem essas práticas do maligno e voltem para os braços de Jesus, confessando seus pecados e abandonando as suas malignidades. E agora a gente vamos lá para o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 17. A revolta, o perverso e a misteriosa maldade. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Isso é mentira. Não liga para isso, não dê ouvido para essas pessoas cauterizadas, para essas pessoas desjaizadas, para essas pessoas que estão com a mente cauterizadas. Não ligue para essas pessoas desajuizadas e desajuizados. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e
terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Isso é o falso profeta. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no trono de Deus e afirmar que é Deus. Mentiroso, pois quem é mentiroso é o diabo. Por, por acaso vocês não lembram que eu lhe disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora, porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Isso é o Espírito Santo de Deus. Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. E essas pessoas vai ter esses seguidores do diabo, esses seguidores do maligno, esses seguidores do diabo, do maligno, terão muita tristeza, muita tristeza terá, porque o Deus deles será lançado no fogo do inferno. E o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderiam salvar é Jesus Cristo. Por isso que ele tem dito que somente ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém irá até o Pai se ele não levar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é a que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus o escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou por meio do Evangelho que anunciamos a vocês, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como nas nossas cartas, que o próprio Jesus Cristo o nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Aleluia, glória a Deus. Essas pessoas, meus irmãos, que vão ser lançadas no fogo do inferno junto com o diabo e os seus anjos e o falso profeta, estão com a mente categorizadas. Essas pessoas
são desajuizados, são desajuizadas. Essas pessoas, elas precisam entender, compreender e voltar para Jesus. Abrir a porta do seu coração, deixar Jesus entrar e fazer morada e mudar a história de vida deles. Agora a gente vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 21. Pois está escrito: o anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações, e não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. Não entra nenhum, não, meus irmãos, dessas pessoas, não entra nenhum. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Você pode dizer amém? Porque eu já digo amém aqui. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer. Logo escutem, diz Jesus: eu venho logo, felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrava essas coisas, e ia adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecer essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus: eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estarão os que cometem pecados nojentos. Os feiticeiros não entram também, os imorais também não entram, e os assassinos não entrarão, os que adoram ídolos também não entrarão, e os que gostam de mentir também não entrarão, pois por palavras e ações essas pessoas não entram. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, João,
aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro, se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas deste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós e vocês aí. Meus irmãos, olhe, essas pessoas que estão seguindo esses caminhos, servindo a Lúcifer, essas pessoas terão grande decepção. Terão grande decepção no dia do Senhor. Terão grande decepção. Porque o Deus delas não poderão ajudá-las, não poderão salvá-las a não entrar naquele fogo. E elas terão de entrar gemendo, chorando, gritando, se esperneando, mas vão ter que entrar. Porque os nomes dessas pessoas não estão escritos no livro da vida. Porque elas rejeitaram o Evangelho, rejeitaram Jesus, rejeitaram Deus e rejeitaram o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas, elas estão com a mente categorizadas e essas pessoas são muito dedicadas ao diabo, por isso que essas pessoas serão lançadas no fogo do inferno, junto com o diabo e os seus anjos. Mas a minha palavra é a palavra do nosso Senhor Deus para essas pessoas. Antes que ele venha, antes que ele volte, ainda há oportunidade para você que queira sair desse buraco negro que você se encontra. Ainda há esperança, porque ele ainda não voltou. É só você pedir perdão, pegar essas coisas que você usa, queimar tudo, jogar tudo, não é para jogar, é para queimar tudo e correr depressa para os braços de Jesus e pedir perdão, confessar os seus pecados, estudar e meditar a Bíblia e depois se batizar e depois permanecer até o fim, porque ninguém sabe o dia e nem a hora que ele vai voltar para vir buscar o seu povo que está esperando por ele. Então, todos vocês têm essa oportunidade de voltar. Agora, pensem bem, todos fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.